amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá? Aula 58.2, literatura, né? Só que agora é o seguinte, a literatura africana em língua portuguesa. É uma literatura nova, mas foi aqui no século XX, meados, né, do século XX, tá bom? Panorama da literatura africana de língua portuguesa, conhecendo a habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação e outras notações para a produção textual. Vamos aqui tirar isso daqui, né? Para o desenvolvimento da linguagem. Beleza? Então, como nossa aula sempre começa com o texto atual. Mas só que agora vai trazer um poema. Um poema de quem? De Mia Couto. Você já viu falar de Mia Couto? Então, preste atenção aqui no poema O Espelho de Mia Couto. Esse que em mim envelhece, assomou ao espelho, ao tentar mostrar que sou eu. Os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós, perplexo, com meu súbito reflexo. A idade é isto, o peso da luz com o que nos vemos. Então aqui no livro Idade, Cidades, Divindade, um poema Espelho de Mia Couto. Que mensagem você traz, né? Você consegue identificar que mensagem esse poema traz para a sua vida? Qual é a reflexão que você faz? Esse que em mim envelhece, assomou ao espelho, a tentar mostrar que sou eu. Os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós, perplexo, com meu súbito reflexo. A idade é isto, o peso da luz com que nos vemos. E você, amadinha, quando você olha no espelho, o que você vê? Que a imagem reflete? É o mesmo que você sente? Ou você vê uma pessoa, essa pessoa que está ali no espelho, é uma pessoa positiva? É uma pessoa que tem a autoestima? Porque às vezes, o que você quer mostrar, né, não reflete. Não reflete o que realmente você é. Tá certo? Então, faça uma reflexão sobre o espelho. O que você vê? O que ele na sua frente? Pega o espelho, coloque aí. É realmente o que você quer demonstrar? É realmente o que você é? Então, o que esse espelho reflete? Belezinha? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, o panorama das literaturas africanas de língua portuguesa, né? São aqueles lá, os países, né, que foram colonizados pelos portugueses, né? E fala a língua portuguesa, mas no continente africano. Apesar de o romantismo brasileiro já apresentar alguns ecos nas literaturas africanas de língua portuguesa, no final do século XIX e no início do século XX, nos anos de 1940, olha só, e 1950, que a intertextualidade com a literatura brasileira se faz mais evidente. Então, foi a partir daí, de 1930,
que começaram a produção, né, que tiveram mais acesso, né, à questão da literatura. Porque quando fala literatura africana, o que te remete a ser afro, né? A escrita da negritude, de produzir os seus textos literários, certo? Literatura e teoria e história. Então, vamos ficar aqui nessa questão da literatura africana. Então, a partir do século XIX, mais ou menos de 1930 em diante, tá bom? Aos países africanos, Portugal, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Tem se desenvolvido uma produção literária em língua portuguesa muito rica e muito variada. Então, houve sim produção, porque quando fala essa questão da literatura, claro que até os dias de hoje é um pouco assim restrita. Mas os poucos que tem é de muita valia, é riquíssima a sua produção. Então, amadinho, a literatura aqui, essa imagem, né, para representar da questão da atitude que tem que enfrentar, de levar para ter uma literatura engajada no mundo, ser reconhecida. Beleza? Uma literatura engajada, né? Uma literatura e engajada. Nós temos aí a literatura não se preocupa em que mobilizar apenas o sentimento do leitor, mas a sua consciência. Muitas vezes trata de questões políticas, ideológicas. Literatura engajada. Na literatura africana, em língua portuguesa, predomina o quê? Esse engajamento. Diversos países do continente africano, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ilhas de São Tomé e Príncipe, o arquipélago de Cabo Verde. Então, aqui esses países que fazem, né, uso da língua portuguesa, então eles também desenvolvem essa questão da literatura africana, que alguns começaram a descrever, não ser reconhecido, né, a questão somente pela sua produção na arte culinária, mas também no mundo literário. E quais são, né, os autores, né, que se dedicaram à questão da literatura? Temos aqui Agostinho Neto, de 1922 a 1979. Né? Ele, né, Agostinho Neto, fez parte da geração de estudantes africanos, olha só, que desempenhou um papel fundamental no processo de independência de seu país na chamada Guerra Colonial Portuguesa ou Guerra do Ultramar. Então, além dele lutar, né, de ser um importante, ele também escreveu na literatura. Beleza? A questão de ser independente, né? Livre. Além de Agostinho Neto, temos também Luandino Vieira, né? Português de nascimento, passou a juventude em Luanda, onde concluiu seus estudos secundários. Durante a Guerra Colonial, combateu nas fileiras, né, contribuindo para a criação de República Popular de Angola. E o mais conhecido de todos, que com certeza que você conhece, já ouviu, tanto que a gente introduziu aqui, né, essa aula com poema Espelho, Mia Couto.
Ele nasceu em 1955, né, na Beira, Moçambique. Ele é biólogo, ele é jornalista e é autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia. E seu romance, Terra Sonâmbula, é considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. Recebeu uma série de prêmios literários em 2013 e foi vencedor do Prêmio Camões, o mais prestigioso da língua portuguesa. É um membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. Então, Mia Couto, né? Ele é moçambicano, mas olha só, engraçado, né? Ele é biólogo e jornalista, mas ele adora escrever, né? Tem várias poesias, vários pensamentos, tá bom? Então, aqui, né, a obra dele, que você encontra aqui de Mia Couto, Terra Sonâmbula. Sonâmbula, meu Deus, quase que não sai. Aí nós temos aqui, no oculto do ventre, o feto se explica como o homem, em si mesmo enrolado, para caber no que ainda vai ser. O corpo ansiando ser barco, a água sonhando dormir, cola em si mesmo encontrado, na espiral do feto, no novelo do afeto, ensaia o seu primeiro infinito. Então, aqui no livro Tradutor de Chuvas, Mia Couto. Nessa poesia, nesse poema, quando ele fala assim, no oculto do ventre, o feto se explica como homem, em si mesmo enrolado para caber no que ainda vai ser. Como assim, amadinho? Lá no feto, né? Como que ele vai ser? Aí vem essa questão de ser livre, da independência, de expressar os seus sentimentos. Está aqui na voz do poema. Ao corpo ansiando ser barco para navegar, para seguir um rumo, ter um direcionamento, ter uma direção. Mas, ó, água sonhando dormir, cola em si encontrado. Como ele vai ser barco se a água não te dá essa liberdade, que a água quer dormir, que a água quer sonhar, sonhando dormir? Como assim? Fica essa ideia confusa. Então, na espiral do feto, no velo do afeto, ensaia o seu primeiro infinito, que é a partir daí, né, que vai abrir os caminhos para ser sem limite, para não ter fim, que é para a pessoa continuar a sua produção. Beleza? Aqui, né, as bandeiras, né, que você vai da literatura africana, brasileira, portuguesa. E quais são as curiosidades, né, que nós temos em relação à literatura praticada, né, a literatura africana escrita em língua portuguesa? Ó, é curioso aqui mencionar, mas o fato é que a literatura praticada nos países de língua portuguesa, com exceção do Brasil e Portugal, nem sempre é escrita na língua de Camões, né? Tem um exemplo aí disso com os autores de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor, onde há tradições de fortes literaturas em outras línguas, que não o português. Mas por que isso acontece? Porque eles preferem escrever em outra língua do que a língua portuguesa. Já que esses países aí, né, falam, né, faz uso da língua portuguesa, mas eles escolhem a outra língua. Por quê? Qual o questionamento que a gente faz? Por quê? Por que dessa questão? Se é um país que fala a língua portuguesa, eles preferem
a adquirir, ser escrito em outra língua? Será que não tem espaço para isso? Outra curiosidade aqui para vocês e para levar a reflexão, amadinhos. Temos aqui, ó, ao mesmo tempo com a corrente adoção do português como a língua oficial pela Guiné Equatorial, este país não produziu alguma em português. Olha só, ao mesmo tempo com a recente adoção do português como língua oficial pela Guiné Equatorial, o país não produziu alguma coisa em português, ou seja, escreveu em outra língua, sendo que boa parte de sua produção literária está em língua espanhola. E pior, permanece na sua totalidade ainda não traduzida para o português. Ao mesmo tempo, a língua portuguesa está espalhada pelo globo e não apenas contida dentro da entidade política conhecida como país. Então, tome nota aí, tá? É uma literatura africana, mas escrita em outra língua, usando aqui, fazendo uso da língua espanhola. Beleza? Mais outra curiosidade também para você aí, estudante, tá? Se você quiser pesquisar mais, olha só, sobre os autores, sobre os escritores, né, da língua, né, da literatura brasileira, né, africana, tá? Pode pesquisar. Você pode encontrar a sua produção, não na língua portuguesa, mas você pode encontrar autores, escritores, né, africanos escrevendo em língua espanhola, tá bom? Mas espanhol fica fácil, né? Curiosidade também. Há importantes escritores dentro das letras portuguesas em Goa, Estado Indiano, Galiza, né? Parte integrante do Estado espanhol, Macau, território especial chinês, e ainda encontramos traduções literárias históricas, né? Aqui tem em Síria, Malásia, Indonésia, Índia, Ilhas do Caribe holandês e mesmo na Grande Guiné Equatorial. Os movimentos literários significativos da literatura africana, de língua portuguesa. Temos o seguinte, ó. Ao analisar o conjunto da literatura da língua portuguesa, a crítica, os historiadores concordam que os fundamentos desses momentos caracterizam-se pelo surgimento de movimentos literários significativos ou de obras importantes para o desenvolvimento das literaturas, entre os quais podem ser citados. Quais são que são citados nesse período? Temos aqui questão, em Cabo Verde, a publicação da revista Claridade, de 1936 a 1960. Em São Tomé e Príncipe, temos a publicação do livro Poemas, né, de Ilha de Nome Santos, de 1942, de Francisco José Tenreiro. Em Angola, olha só o movimento Vamos Descobrir Angola, de 1948, e a publicação da revista Mensagem, de 1951 a 1952. Em Moçambique, a publicação da revista Missarro, não sei assim se é o certo a pronúncia, de 1952. Na Guiné-Bissau, a publicação da antologia, né, que mantém para quem lutas. Nesse caso aqui, mantenhas para que lutas. De 1977, pelo Conselho Nacional de Cultura. Em Timor, a publicação do livro de Kaiuru,
de Grácio Ribeiro. Belezinha? Mais curiosidade para vocês. Beleza? Vai tomando nota, vai fazendo as anotações e percebendo a questão da duração das revistas, né? Às vezes só dura um ano, né? 24 anos. E assim, por que não tem essa divulgação, né? Em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, em São Tomé e Príncipe, o escritor africano vivia até a data da independência, no meio de suas realidades, as quais não podia ficar ali a sociedade colonial e a sociedade africana. A escrita literária expressava a tensão existente entre dois mundos e revelava que o escritor, pelo fato de sempre utilizar uma língua europeia, era o homem de dois mundos. E a sua escrita, de forma mais intensa, não. Registrava a tensão nascida da utilização da língua portuguesa em realidades bastante complexas. Certinho? Então, em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, então, essa questão da questão da independência. Ele falava português, mas só que ele falava as suas dores, né? E então eles prefeririam falar a questão para produzir em outra realidade, né? Por mais, né, que vivesse essa questão da independência, ele se sentia preso, não tinha a liberdade. Então, vamos reforçar aqui. A escrita literária expressava como, né? A tensão existente entre os dois mundos, né? Que revelava que o escritor, pelo fato de sempre utilizar a língua portuguesa, era o homem de dois mundos. E a sua escrita era o quê? De forma mais intensa ou não, registrava a tensão nascida da utilização da língua portuguesa em realidade bastante complexa. Que é a imagem, tá? Porque a gente está falando da questão da literatura africana, né? E a gente tem que fazer mais estudo dessa questão da literatura africana para expandir, não somente lá, mas em todo o continente, tá? Principalmente nos países que falam a língua portuguesa. Ao produzir a literatura, os escritores forçosamente transitavam pelos dois espaços, pois assumiu as heranças oriundas de movimentos e corrente literária da Europa, das Américas e as manifestações advindas do contato com as línguas locais. Esse embate, que se realizou no campo de linguagem literária, foi o impulso gerador dos projetos literários característicos dos países que assumiam o português como língua oficial. Tal realidade, ainda em conflito com a época em que estes territórios lutavam para conquistar sua dependência, onde a dualidade colonialismo-nativismo ficou mais evidente ainda, momento em que países como Guiné-Bissau passam a produzir literaturas em línguas locais com maior profusão num resgate pela sua cultura. Passeando pela literatura. Olha só. Temos aqui, né, Ribeiro Couto e Manuel Bandeira, poetas do Brasil. Do Brasil, nosso irmão disseram: é preciso criar poesia brasileira, de versos quentes, fortes como o Brasil, sem macaquear o literário Lusíada. Angola grita pela minha voz, pedindo a seus filhos nova poesia. Então,
Aqui, o que quer dizer quando fala Angola? Grita pela voz, pedindo aos seus filhos nova poesia. Que ele tem que se expor, que ele tem que ser independente, que ele tem que fazer a produção literária. Lá, através da sua poesia, ele vai poder, né, expressar o que está realmente sentindo, o que está acontecendo. E às vezes não tinha espaço para expor a sua produção. Olha aqui, amados. O diálogo com a literatura brasileira não se dá apenas no momento do vamos descobrir Angola. Vamos descobrir Angola neste espaço que da literatura. Vamos ler a sua produção. Ocorre também na produção posterior. O exemplo é a poesia de Arlando Barbeitos, onde se detectam semelhanças com a poesia de João Cabral de Melo Neto. Os dois poetas souberam com a negatividade, com a linguagem descarnada que vai desbastando a retórica. Os poemas de Barbeitos, expressos pelos esgarçamentos semânticos e sonoros dos versos, dilaceramento de Angola, país mutilado pela guerra. Como que vai fazer a produção se a questão, o que eu vou falar só de sofrimento, das coisas que está acontecendo no momento, só tristezas? Não, amado. Né? Então, esse vamos descobrir Angola quer dizer o seguinte: vamos fazer a produção, vamos escrever, né? A questão, lembra lá do poema de João Cabral de Melo Neto, da questão vida severina, morte e vida severina, que conta realmente o que se passa, tanto sobre morte e vida severina, esse severino aí, que é vida severa, vida feita com sacrifício. Então tem aqui essa questão da Angola também, né, dos momentos dos conflitos internos de lá, e passar a realidade do povo, da sociedade em geral, tá bom? Então, quando ele fala esse diálogo com a literatura, né, é para você ter o apoio, ter o momento de se libertar e de ter a sua independência no geral, tanto da questão que ele, por muito tempo era colônia, e agora que está independente, a pessoa erguer a cabeça e ir em frente, beleza? Aqui, né, o que se destaca na questão, temos aqui algumas obras para vocês, né? O Mia Couto, que tem um livro, né, A Varanda do Frangipa. Temos também Luandinos Vieira com Velhas Histórias, né? E Cuti, Negroecia, né? Que é a questão de mostrar a poesia, né? Para expor, né, os seus sentimentos, que também a literatura, né? Que também tem a questão de escrever, tem a questão do apoio literário. Né? Porque às vezes é só poesia de denúncia. Não é só poesia de denúncia não, amadinho. A gente tem que ficar analisando no todo, né? O que está acontecendo no mundo? Porque quando você está concentrado, né? Aí vem essa questão da reflexão e você começa a ver as mensagens, a refletir, a questão da sociedade, a questão política, né? A questão social, né? Então, aí você faz. Vou voltar um pouquinho aqui nas duas poesias lá do início, né? Que você viu que começou a questão temos aqui essa, a de Mia Couto, né? E as duas, da do espelho e essa da
da tradução do tradutor de chuva, né? Que está dentro da obra de Mia Couto, Terra Sonâmbula. Uma obra bem interessante, é bom você adquiri-la. Então, eu vou ler isso daqui e vou ler também o espelho para você perceber essa questão da mensagem, tá? Toda a questão social. No oculto do ventre, o ventre se explica como um homem, em si mesmo enrolado, para caber no que ainda vai ser. Corpo ansiado ser barco, água sonhando dormir. Colo em si encontrado, na espiral do feto, o novelo do afeto, ensaia o seu primeiro infinito. Mia Couto. E a poesia do espelho aqui também, tá? Mudando aqui para vocês. Esse que em mim envelhece, assomou ao espelho, a tentar mostrar que sou eu. Os olhos de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós perplexo, como o súbito reflexo. A idade é isto, o peso da luz com que nos vemos. Os dois poemas, amadinho, aqui, todos, né, do escritor, né, de Moçambique, Mia Couto. Beleza? Tá certo? Então, aqui, né, encerrando essa primeira parte, né, da questão da literatura africana, tá certo? Que dos países que falam a língua portuguesa. E vocês observaram aí que nem sempre são escritas na língua materna, mas sim de outra língua. Belezinha? E daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!